Vamos lá de novo. Aguardando, tudo jóia. Vamos lá bater um papo com o pessoal. Então, como eu estava falando, eu sou a professora Maria Luísa, sou notária e registradora civil no estado de Sergipe, onde atuo desde o ano de 2016. E vamos bater um papo aqui hoje com o professor Gilcifran para trazer dicas, né, para vocês acerca da prova da segunda fase do concurso de cartório do Rio Grande do Sul. Bacana, então vamos lá, não é? Começar a nossa conversa. Bom, essa prova do Rio Grande do Sul, ela tem a peculiaridade de já ter ocorrido uma primeira prova, né? Então, foi feita pela Banca Vunesp, vai continuar, na verdade, né, sendo feita pela Banca Vunesp, e nós já podemos ver o que é um pouquinho do que a banca vai cobrar. Sim, professora. Oi, Retornamos? professor. Isso. Deu uma queda, mas voltamos. Sim. A VUNESP tradicionalmente faz o concurso de São Paulo, que talvez, certamente, é o concurso mais tradicional do país, pela quantidade de vezes que já foi feito, né? Então, certamente, a primeira dica para os alunos é verificar as provas anteriores do concurso de São Paulo, né? E também essa última prova do concurso do Rio Grande do Sul, que foi anulada, né? Lógico, após a leitura do edital, né? Para aqueles que vão fazer a segunda fase, a leitura do edital se mostra muito importante, até porque a prova foi anulada porque o edital não foi cumprido. Então, é necessário que os alunos, que os candidatos cheguem tranquilos nessa segunda fase, certos de que estão cumprindo a regra do concurso. Então, é importantíssima a leitura do edital, das regras que foram postas pela banca de material, né? Esse material ele não pode chegar ainda por ser preparado, ele tem que chegar todo preparado lá na prova. A VUNESP não vai fornecer material para isolar vadimeco ou isolar qualquer outro tipo de material, você tem que levar ele isolado. E o aluno tem que trabalhar durante esse período já com ele isolado, se possível, para que você se habitue com o seu material. Você tenha trato com ele, você conheça o que é que tem no Vadimeco, o que é que tem nas páginas impressas que você está levando, para que não tenha surpresa. E, na verdade, a segunda fase é uma prova de consulta.
Sendo ela uma prova de consulta, é necessário que você conheça o material que você vai consultar, você tenha domínio dele. Então, a segunda dica, né, após conhecer o edital, após conhecer as regras da banca, né, e da organizadora sobre a prova, é realmente conhecer o seu material, já trabalhar com ele, criar familiaridade com ele, além de responder às provas dos concursos anteriores. A VUNESP tem muito material de cartório. Então, é necessário que os alunos, que os candidatos, né, criem, respondam essas provas, se possível, em condição de prova, com o cronômetro na mão, já considerando o tempo de prova que a VUNESP vai disponibilizar. Isso, a grande polêmica, né, da prova que ocorreu por conta do material, que não cabe aqui a gente estar discutindo, mas tem as previsões lá no edital, até que a banca publique um outro edital, vale tudo que já foi dito pela banca. Com relação aos materiais impressos, o código de normas, ele tem que ser impresso aquele que foi fornecido pela banca, em uma única face, da mesma maneira, a tabela de emolumentos. E a dica que o professor deu é excelente, não é? Que os alunos, eles treinem agora com o material que vão levar para a prova, e já exatamente isolados, não é? Treinar a real situação de prova, porque a nossa memória, ela vai gravando, e aí na hora da prova, quando o aluno encontrar determinada questão, já vai saber exatamente aonde procurar. Isso, claro, com o material adequado, já vai facilitar alguma coisa ao candidato no momento da prova. Que, como sabemos, a prova ela vai ter uma duração de 5 horas, o que é muito pouco, né, para o que vai ser exigido dos candidatos. São 2 peças práticas extensas, não é? 4 questões teóricas. Ó, professor, Sim, professora, desculpe. tá conosco? Sim, sim, Ah, estou. continuando. Então, com relação ao tempo, 5 horas é muito pouco. Para 2 peças, a banca disponibiliza 180 linhas para cada peça. Ela disponibilizou, não é, na última prova, 180 linhas para cada peça. E além do candidato elaborar a peça, ele tinha que justificar, não é, o porquê da escolha daquela peça. Então, tudo isso exige muito tempo do candidato, que ele deve ser administrado da melhor maneira possível, não é? Para que o candidato ele obtenha o melhor resultado possível. E isso vai ser trabalhado com vocês pelos treinos. Não é? Nada melhor do que treinar, 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 para chegar no dia da prova e conseguir elaborar a prova da melhor maneira possível, otimizando o tempo, utilizando o material da maneira mais adequada. Não é, professor? Certamente, o que você falou em relação ao treino, ele é fundamental. A prova é uma prova extensa, né, de 5 horas. São muitos detalhes, tá? Cada questão, ela tem mais de uma resposta, tem mais de um item para ser respondido. As peças, na verdade, trazem vários itens a serem respondidos. Então, não é uma prova que você vai chegar lá sem estudar e vai se dar bem. Você tem que ir preparado, tanto em relação a conhecer o edital, que nós já falamos aqui, conhecer as provas anteriores da organizadora e também conhecer o exercitar repetidamente. Essa prova, como é uma maratona, como é uma prova longa, assim como na academia, que você vai malhar e você tem que treinar bastante a resolução de questões e também a repetição em relação às peças.
para que você não fique em dúvida sobre os itens a serem cumpridos. Você tem que estar certo, por exemplo, que no registro de nascimento existem os itens a serem cumpridos e você tem que sabê-los. Você tem que saber onde buscar no código, por exemplo, de normas do Rio Grande do Sul, qual o artigo que vai ter lá exatamente os requisitos de um registro de nascimento, que foi o que caiu, um assento de nascimento. Então, de toda forma, a repetição em relação às peças, ela se mostra fundamental. Agora é a hora do treino, é a hora da escrita. E não adianta escrever de toda forma. Primeira coisa do candidato, a letra ela tem que ser legível. Então, não adianta escrever de forma rápida, mas que o examinador não entenda. Ora, esse examinador ele vai ter várias e várias peças para corrigir. E assim que ele vê uma peça com a letra que não seja legível, ele já vai olhar com maus olhos aquela peça. E talvez nem entenda. E ali quem tem que fazer um esforço para que seja compreensível o que a gente escreve é o aluno. Não é o examinador que vai fazer esforço para entender o que a gente escreve. Então, no treino, especificamente da resolução de questões e das peças, é necessário que o aluno, que o candidato, ele tenha uma preocupação com a questão da caligrafia. Não precisa fazer curso de calígrafo, mas precisa escrever de forma legível, que o examinador entenda essa sua escrita, né? Sim, com certeza. Eu costumo pensar e falar que a nossa prova ela tem que brilhar aos olhos do examinador. Não é? Não basta chegar lá e jogar todo o conteúdo jurídico que eu sei que os alunos têm, que os candidatos têm, porque se chegaram até aqui, certamente conteúdo não falta, mas não é simplesmente jogar o conteúdo lá na prova de tal maneira que, pronto, respondi. Não é assim, não é? Tem todo um contexto. A gente tem que utilizar não só o conteúdo jurídico, como também a inteligência para saber o que é que a banca quer. Não é com aquela pergunta, o que é que a banca está querendo que o candidato responda. A gente tem que pensar também dessa maneira. Não é só ficar ali bitolado no conteúdo jurídico, porque eu também costumo falar que a gente vai para a prova com a resposta na mão. Nós vamos com os códigos, vade-mecum geral, específico, código de normas. Então, a maior parte da prova, com certeza, a resposta vai estar lá, nas nossas mãos. Claro, uma questão de jurisprudência ou outra, uma doutrina específica, não vai estar disponível no momento da prova. Mas a gente, com a legislação, consegue responder muita coisa. E utilizando também de técnicas de redação, fazendo como o professor bem disse, não é? Caprichando na letra, para que aquilo brilhe aos olhos do examinador, a gente tem que chamar o examinador para que ele aprecie a nossa prova com prazer, não é? Porque os examinadores eles corrigem inúmeras provas, então a gente só tem como escrever, é o único meio que a gente tem como expor ali naquele momento. Então é importante também que o candidato pense nesses aspectos. E a prova do Rio Grande do Sul, ela trouxe um detalhe que o espaço é extenso, né? Muito, muito espaço. Por exemplo, a peça prática com 180 linhas, as questões teóricas, uma questão eu vi que teve 120 linhas, ou 120 não, 60 linhas, a outra com 30 linhas. Então, num espaço de 30 linhas, o candidato não vai lá responder com 10, tá bom. Então, o candidato ele tem que usar o espaço, seja em excesso, seja em falta, ao seu favor. Não é? Uma prova dessa com 5 horas, extensa dessa maneira, não dá para o aluno fazer rascunho muito elaborado, não é? Dá para ele fazer um rabisco ali, faz o esqueleto da peça, da primeira peça, da segunda peça, rabisca alguma coisa das questões, porque rascunho não dá, né? Certamente ninguém é louco de parar na prova para fazer rascunho.
Então, o aluno, o candidato, ele tem que estar atento também a todas essas questões. Sim, sim, professora. A gente costuma falar que não dá tempo de fazer rascunho realmente, não, é impossível nas 5 horas. O que a gente faz, muitos concurseiros falam, é a tempestade de ideias, né? É o que vem na sua mente, você tem que organizar no rascunho. Aquilo que você for lembrando, que tem que ser respondido, tanto nas peças quanto nas questões, você tem que colocar, e se possível, você já coloca o dispositivo legal, que tenha, que refira àquele ponto. Essa tempestade de ideias é que vai te nortear. São tópicos que você vai colocar de forma que vão nortear a tua resposta, para que ela tenha uma sequência lógica. E que você, lendo o que você está escrevendo, você tenha. Você escreve e daí você não esquece mais. Porque está escrito, você vai aproveitar aquilo que está escrito e colocar dentro de um texto. Mas é muito bom que você faça uma tempestade de ideias ou que você levante tópicos sobre aqueles pontos de forma que quando você for responder, você não vai ter dificuldade. Aí você vai organizar em parágrafos, né? De forma caprichada, né? De forma que o examinador, quando olhar a sua resposta no meio de milhares, ele vai se agradar, ele vai simpatizar. Sim, importantíssimo. Eu gostaria de destacar também, professor, que na primeira prova a gente percebe que a banca ela cobrou várias matérias, né? Ela uma peça bastante notarial, registral, na verdade, registro civil e registro de imóveis, né? Nas questões constitucional, administrativo, tributário, então empresarial, a gente percebe que a banca ela percorreu o edital assim bastante, né? Então, muitas matérias, nas questões ela pode cobrar processo civil, empresarial que na primeira fase veio daquele jeito, né? Então, Uhum. eu acredito que vai cair alguma coisa de empresarial novamente, que essas bancas estão com a coisa, né? Com o empresarial para cima da gente. E eu acho que o candidato ele tem que agora otimizar, não é, o seu tempo. Nós temos aí um pouco mais de 2 meses para a prova. É um tempo que não é longo, não é um tempo curto para a quantidade de assunto, de matéria que pode ser cobrado, mas é um tempo que, se for bem trabalhado, ele é mais do que suficiente, né? Nós aqui no Advero, nós temos o cronograma nas rodadas de simulados, onde serão elaborados os simulados nos exatos termos da banca, né? Como cobrado pela banca, com as 2 peças, as 4 questões, com as disciplinas mais prováveis que serão cobradas de vocês no dia da prova. Né? A nossa equipe de inteligência ela faz um mapeamento para saber o que é mais cobrado, qual a probabilidade maior de ser cobrada. Então, é importante nesse momento que o aluno ele tenha um cronograma a seguir. O tempo é curto, a dedicação tem que ser no gás, não é agora. Agora é a hora de realmente dar aquele gás, porque tem que treinar. Treino, 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 para que no dia da prova tudo ocorra da maneira mais tranquila possível, com relação aos materiais, muita atenção, e com relação também aos assuntos, às matérias que podem ser cobradas. Com certeza, professora. O trabalho de inteligência do cursinho já levanta, né, as probabilidades de ocorrência de tanto de peças quanto de questões. E nós temos a missão de facilitar para os alunos
essa prova de forma que seja a, a prova se torne fácil, se torne familiar. Quando você sente a prova familiar, significa que você treinou de forma que foi da forma que está sendo cobrada. E esse é o nosso objetivo, né? Deixar a prova familiar ao candidato. O que a senhora falou é muito importante. Também a prova, se você observar a prova que foi anulada, a maioria das questões, por exemplo, elas têm mais de um item e se pede a justificativa. Então não adianta responder a questão e não justificar. Ao aluno que vai treinar, ao candidato que já vai treinar nesses 2 meses aí que faltam para a prova, pouco mais de 2 meses, já treina com a fundamentação, a resposta e a fundamentação legal. Isso é fundamental, é importantíssimo que o candidato, por isso que eu falei que é importante conhecer o seu material, é importante manusear o seu material, se apegar a ele, conhecer, saber onde é que estão as páginas, onde é que está a lei de registros públicos, onde é que está a lei de protesto, onde é que está a lei de falências, né? Que é um pouco menos utilizada, mas que pode ser cobrada novamente. Então, tem tudo isso. E o candidato ele vai ganhar musculatura à medida que ele vai treinando e vai conhecendo o seu material. Com que é que ele vai trabalhar? Quais são as ferramentas que ele vai ter no dia da prova? E na questão das peças práticas, o treino ainda se torna mais fundamental ainda. É importante que o candidato já treine enumerando os itens de cada peça, por exemplo, do registro de nascimento. Quais são os requisitos do registro de nascimento? Ele já enumere, coloque numa sequência lógica, de forma que ele memorize melhor. Ele vai memorizar melhor a partir do momento que ele entendeu o procedimento do registro. Ou seja, ele entendeu todos aqueles requisitos. E aí ele não vai ter dificuldade na prova. Mas se ele não treinar, se ele não encontrar uma sequência lógica na resposta dele, ele vai esquecer os requisitos. Se ele não enumerar, se ele não colocar aquilo, se ele não colocar como uma sequência lógica, fatalmente ele vai esquecer algum requisito naquela peça. Da mesma forma em relação às questões. Por isso que é importante você concatenar com a sua tempestade de ideias, ou como você pode chamar também, de enumeração de itens de resposta. Então, fazendo essa concatenação, você vai conseguir responder de forma correta e de forma completa. Ela é uma prova extensa, é uma prova com muitas linhas. Então, dessa forma, você tem que fazer uma prova escrevendo 1, 2 linhas, responder uma questão, por exemplo, poucas linhas, vai dar a entender ao examinador que você não conhece. Então, tudo que você souber sobre o tema de forma correta, responda, escreva, coloque de forma lógica aquela resposta. Isso, professor. E com relação à peça, né? É bom a gente destacar que não é decorar modelo. É justamente como o professor falou, é entender, né? Toda peça tem uma sequência lógica, tem um começo, um meio e fim. Tem abertura, tem o recheio, tem o encerramento. Então, essa é a nossa preocupação, é fazer com que o aluno, com que o candidato, ele entenda aquela historinha, né? Porque vai vir uma historinha ali na prova para vocês, e não é para decorar modelo, é tudo uma questão de entender, não é? Qual é a peça? Então, tá, é uma escritura de inventário? Vamos lá, abertura, o contexto, né? Todos os itens lá, encerramento. E também nós vamos trabalhar as particularidades do estado do Rio Grande do Sul, né? A tabela de emolumentos, o código de normas,
tudo isso vai ser abordado com vocês, porque é exatamente isso que vai ser cobrado. As particularidades do Estado, as especificidades do Estado. Sim, certamente a banca, a organizadora, ela não colocou uma tabela de emolumentos à toa, né? Se ela colocou é porque pode se utilizar, pode se cobrar também aquela tabela de emolumentos. E o Código de Normas do Rio Grande do Sul é um código de normas muito rico, Sim, né? Então, é necessário que o candidato trabalhe esse Código de Normas, ele leia e releia esse Código de Normas, que vai apontar requisitos que estão presentes somente nas disposições do Estado. Infelizmente, nós não temos uma legislação nacional. O ideal é que a gente tivesse um Código de Normas nacional ou uma lei que dispusesse sobre o que os códigos de normas estaduais dispõem, né? Mas, de toda forma, o Rio Grande do Sul tem um código de normas muito rico e os candidatos devem se debruçar sobre ele, já, como eu falei, entendendo a sequência lógica das peças, né? Para que não tenha dificuldade na hora da prova. Não adianta decorar. Decorar é coisa de terceira série do ensino fundamental, quarta série, quarto ano, né, que hoje é ano, mas em concurso de cartório, a questão a memorização é feita a partir de uma sequência lógica que você entende todo o processo e a partir daí você não esquece nenhum requisito. Se você decorar, fatalmente você vai esquecer requisito. E toda peça tem requisito. E são vários requisitos. Então você tem que construir toda uma sequência lógica para que você não se perca no caminho, né? sim, com certeza. Então, tudo praticamente está no código, né? Seja a parte de registro civil, a parte da resolução 35 do CNJ, tudo está lá no código. Basta que vocês estudem, vocês treinem, né? A como utilizar da melhor maneira esse material na hora da prova, para que elaborem uma peça assim ímpar, né? Para garantir os 3 pontos da peça. As duas peças elas somam 6 pontos, o que dá 60% da prova. É muita coisa. E lembrar também que além da peça, tem que ter a justificativa. Então é interessante que o aluno ele também treine essa questão da justificativa. Porque não adianta responder a peça correta, atender os requisitos do espelho e não justificar, né? A justificativa muito provavelmente vai estar lá novamente, né, nessa segunda prova, e vocês têm que fazer constar essa justificativa. E nos nossos simulados, nós vamos elaborar peças inéditas, questões inéditas, vamos oferecer os espelhos de correção, também as correções individualizadas, apontando cada erro que cada aluno cometeu. Não vamos deixar passar nada, nenhum acento que ficou esquecido lá vai ser deixado para trás. Então, é um momento muito importante para vocês treinarem. Vocês treinarem, afiarem o machado para lá no dia da prova, fazer uma prova tranquila, uma prova bonita, uma prova não tão difícil, né, quanto a gente imagina que vai ser, e vai dar tudo certo para vocês lá no dia da prova. Viu, professora? Talvez esse concurso do Rio Grande do Sul seja um dos melhores que abriram nos últimos tempos. Os cartórios são muito bons, tá? Aqui no Rio Grande do Sul tem a renda mínima, que está em torno de R$ 20.000. Então torna praticamente todos os cartórios atrativos do concurso, né? E tem também muitos cartórios bons, com renda alta. Aqui as cidades têm uma pujança econômica considerável e mesmo com populações pequenas, os cartórios rendem bem. Então, quem está em dúvida ainda sobre investir nesse concurso, pode arregaçar as mangas e, nesses 2 meses, afastar qualquer outro projeto que não seja esse concurso. Esse concurso ele é precioso.
ele é um dos melhores do Brasil nos últimos tempos. Então, os candidatos, eles podem realmente treinar, se dedicar, que vai ser uma excelente oportunidade profissional de entrar na atividade e entrar com o pé direito, porque o Estado é muito bom. As rendas dos cartórios são boas e ainda tem a questão da renda mínima. A renda mínima é muito importante, né? Muitos candidatos se preocupam, porque é para se preocupar realmente, né? Então, ninguém melhor do que o professor, que é do Estado, para falar sobre como funciona essa questão. Então, é um ponto relevante também para a gente analisar. E eu queria destacar para vocês também a garantia de satisfação advera, que caso o aluno ele não se adapte, ele não encontre aquilo que ele procurava no curso, ele pode cancelar o curso, ele vai realizar a primeira rodada de simulado e ele cancela o curso sem qualquer custo. Essa é a garantia de satisfação advera, que se preocupa com o melhor para os alunos, com a melhor opção de correção, de elaboração de questões, tudo para garantir a tranquilidade de vocês no dia da prova. Com certeza, professora. E a gente vai procurar facilitar de todas as formas a preparação para que os alunos cheguem prontos, cheguem tranquilos, né? Conhecendo as regras do concurso, conhecendo o edital e tendo treinado com muita qualidade para fazer uma excelente prova. Isso, a nossa preocupação está desde a análise do edital, daquelas normas, do material, do conteúdo programático que está lá no edital, até na elaboração das questões inéditas, das peças inéditas, na correção. Vocês também vão ter acesso a vídeos com explicação das peças e das questões. E juntamente conosco também estão as professoras Renata e Adriana, nesse curso de rodadas de simulado para o concurso de cartório do Rio Grande do Sul, que com certeza nós daremos o máximo para garantir a vocês o melhor conteúdo possível. Isso, professora. Os alunos podem ter a certeza que nós iremos nos dedicar com a experiência que nós temos, tanto na atividade quanto no concurso de cartório, em facilitar ao máximo essa preparação e tornar esse sonho, porque entrar na atividade é um sonho para todos nós, que eu estou tendo a oportunidade de realizar, e o nosso objetivo é concretizar esses sonhos dos nossos alunos. Isso, professor. Nossa equipe, composta por notários, registradores que já fizeram concurso, fazem concurso, atuam no dia a dia de um cartório. Então, essa preocupação que a Adverum tem é bastante interessante em manter o corpo de professores com pessoas realmente da área, que enfrentam não só a teoria, mas não enfrentaram a teoria dos concursos, como também a prática do dia a dia dos cartórios. E eu queria destacar também para vocês que a coordenação me passou um cupom de desconto, tá? Para esse curso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar lá no site da Adverum. O curso já está lá. Já tem todo o cronograma com as datas dos simulados, de envio das peças, espelho, correção, vídeos, está tudo lá direitinho. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar aqui pelo Instagram também, pelo WhatsApp. Só entrar em contato com a Adverum, que a gente esclarece o que vocês tiverem de dúvida. E a coordenação liberou um cupom de desconto, válido por 24 horas, tá? O cupom de desconto é 2 fase cartório RS. 2 fase cartório RS. Cupom de desconto para as rodadas de simulado para o concurso de cartório do Rio Grande do Sul.
Ele vai ficar liberado aí para vocês por 24 horas, tá? Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Adverum. E o professor tem mais alguma coisa para acrescentar? Só agradecer a oportunidade de estar batendo papo hoje sobre esse concurso tão importante, fundamental, concurso muito tá bastante cheio, tá cheio de cartórios bons, com garantia de renda mínima aqui no Rio Grande do Sul. Então, muito bom falar sobre esse estado maravilhoso. E na sua companhia, viu, professor? Espero que a gente repita a parceria no sentido de proporcionar aos nossos alunos, os espectadores, uma excelente preparação. Que ótimo, professor. Com certeza. Estaremos juntos aí nos próximos meses, não é? Nas elaborações, nas correções, no grupo de WhatsApp também, que os professores participam juntamente com os alunos, tirando dúvidas, postando notícias relevantes, alguma coisa que tenha relação com o concurso e que seja importante para vocês, tá bom? Então, boa noite para vocês. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, tchau, professor. Uma boa noite para todos. Tchau, boa noite. Muito obrigado. Obrigada também.